Olá, pessoal! Mais uma videoaula sobre teorias do treinamento desportivos aplicado no tênis de mesa. E o tema dessa videoaula é componentes do treinamento. Fique ligado, porque as informações que eu vou passar para vocês são muito importantes para vocês entenderem um pouco mais sobre todos os componentes e os fatores que estão relacionados com o treinamento desportivo no tênis de mesa. Para começar essa videoaula, eu gostaria de falar sobre um assunto relacionado com a formação interna do atleta. Porque as verdadeiras transformações, ela acontece dentro da gente, elas acontecem de dentro para fora. Então é muito importante você mudar alguns pensamentos, alguns sentimentos negativos por pensamentos e sentimentos positivos, que ajudem a você evoluir como pessoa e como atleta. Bom, o assunto é a motivação. A própria palavra, ela já se autodefine, né? É o que motiva a ação. É uma força interna invisível que todos temos dentro de nós. O que nos motiva a estudar, o que nos motiva a treinar, o que nos motiva a fazer exercícios físicos. Vocês vão perceber que a motivação, elas estão relacionadas com um objetivo. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm o objetivo de emagrecer, perder um pouquinho perder alguns quilos. Precisa ter uma motivação para se alimentar melhor e fazer exercícios físicos. Não é fácil perder peso. Então, as pessoas que não têm motivação, elas não conseguem fazer isso. Existem dois tipos de motivação: a motivação externa e a motivação interna. A motivação externa, ela está relacionada com algum fator externo, que pode ser positivo, como uma recompensa, ou negativo, como uma punição. Eu vou dar um exemplo que eu já vivenciei pais de alunos fazerem. Uma motivação externa positiva, uma recompensa. Pais que prometem para os filhos comprar uma raquete nova se caso ele vencer um torneio. É uma motivação externa positiva. Pais que ameaçam os filhos a tirar das aulas de tênis de mesa se forem mal na escola. É uma motivação externa negativa, uma punição. A motivação externa, ela ajuda, só que ela é mais fraca em relação à motivação interna. E também não agrega valor para o atleta. Muitas vezes ele não aprende nada com essa motivação externa. Já a motivação interna, sim. A motivação interna, até ligar aqui, ó, é uma energia que temos dentro de nós, tá? Uma força que existe dentro de nós. E é uma motivação que não depende de recompensa. É uma coisa que você quer. Então, a motivação interna está muito relacionada com a sua força de vontade, com a vontade própria. Tá? Essa sim agrega valor, essa ajuda você a ela ensina você várias coisas importantes, como toda vez que você não conseguir, continuar tentando até conseguir, nunca desistir. É uma força muito importante, é uma motivação muito importante para vocês trabalharem. Como é que a gente aumenta essa motivação interna? Imagine que a motivação é como se fosse um fogo, uma chama que tem dentro do seu coração. Para a gente aumentar essa chama, a gente precisa colocar lenha, internamente mesmo, alimentar esse fogo, que a gente coloca com palavras, pensamentos positivos, e está muito relacionado com você acreditar em você mesmo. Tá? Então, a motivação está relacionada com você acreditar no seu potencial, acreditar em você, que vai te ajudar a você se motivar cada vez mais. Tá? Então, se motive internamente, acredite mais em você, porque esse é o segredo para você conseguir qualquer coisa em sua vida. Agora vamos falar sobre o tema principal da nossa videoaula, que são os componentes do treinamento. O que são os componentes do treinamento? São todos os fatores que estão relacionados com o treinamento esportivo. Então aqui, ó, eu separei, ó, a preparação física, que está relacionado com o nosso corpo, com exercícios físicos, a preparação técnica, que está relacionada com os movimentos do esporte, tá? As técnicas do esporte, forehand, backhand, a preparação mental, tática, eu coloquei junto porque elas são parecidas, tá? Está relacionada com a parte intelectual, a capacidade de analisar o jogo, de escolher a melhor estratégia, e a preparação emocional, que está relacionada com o controle emocional, com o domínio emocional. Todas elas estão interligadas, tá? Não dá para separar uma da outra no esporte, mas em assuntos de treinamento a gente consegue explicar cada uma separadamente para vocês entenderem um pouco mais. Hoje eu vou fazer só um resumo sobre cada uma dessas preparações, mas futuramente eu vou fazer uma aula aprofundando um pouco mais, explicando mais detalhadamente cada uma dessas preparações, que são muito importantes. Nosso primeiro componente do treinamento esportivo, que é a preparação física. Trabalhar o físico é a base do treinamento desportivo. O nosso corpo é o nosso principal instrumento no treino, não é a raquete. Se você machucar o braço, você não consegue jogar. Agora, com uma raquete ruim, você consegue jogar. Então, o principal instrumento na maioria dos esportes sempre vai ser o físico, vai ser o nosso corpo. Imagine que você é um piloto de Fórmula 1 e seu corpo é um carro. Se você tiver um carro potente, você tem mais chance de vencer a corrida. Agora, se você tiver um carro fraco,
você vai ter menos chance de vencer a corrida. A mesma coisa em qualquer esporte. Se você tiver um corpo forte, resistente, veloz, você tem mais chance de evoluir. Agora, se tiver um corpo fraco, você vai ter menos chance de evoluir. Então, a preparação física ajuda a aumentar o rendimento, ajuda você a melhorar com mais facilidade. Por isso que é sempre importante trabalhar o nosso corpo, o nosso físico. É importante trabalhar as capacidades físicas coordenativas e condicionantes. Eu vou explicar para vocês capacidades físicas coordenativas e condicionantes. As capacidades coordenativas estão relacionadas com a qualidade do movimento, tá? E com o aprendizado motor. Então, as análises sensoriais, que são nossos sentidos, o tato, a audição, a visão, ajuda a gente a ter mais precisão do movimento, a trabalhar essas capacidades coordenativas. Quando a gente sente o toque da bolinha na raquete, quando a gente escuta o barulho da bolinha batendo na raquete, quando a gente enxerga a bolinha, todos esses fatores, essas análises sensoriais ajudam a gente a ter mais domínio das capacidades coordenativas. A coordenação motora está relacionado com o sistema nervoso central, mandar o impulso elétrico para o nosso músculo contrair de uma forma precisa. Tá? Então aqui, ó, precisão e controle dos movimentos, está relacionado com a coordenação motora também. É um ajuste mais fino, essa coordenação do impulso do sistema nervoso central chegar direitinho no músculo para ele fazer o movimento certinho, do jeito que você quer. Então a gente tem que treinar isso, está relacionado com o aprendizado motor também. A antecipação, o tempo de reação, você analisar já a angulação da raquete do adversário, já imaginando onde a bola vai vir, então isso é muito importante. Tudo isso está relacionado com as capacidades coordenativas, a gente usa mais elas em relação ao aprendizado técnico. A gente vai ver no próximo slide, tá? Mas é muito importante a gente treinar as capacidades coordenativas. As capacidades condicionantes estão relacionadas com a quantidade do movimento, quantitativo, tá? Então, ou seja, aumentar a força, diminuir, manter, tudo está relacionado com a capacidade condicionante. Então, aqui tem alguns exemplos das principais componentes das capacidades condicionantes, que é a força. A força está relacionada com os músculos. Até coloquei aqui zoando, ó, a foto do Vladimir, uma montagem, né, que fizeram com o Vladimir Sassunov e com o Arnold Schwarzenegger, mostrando pessoas bem fortes. A força está relacionada com os músculos e com o movimento. Sem força, você não conseguiria movimentar o braço, você não conseguiria levantar, mexer o corpo. Então, a força é importante para você se movimentar. Sem forças, a gente não conseguiria praticar o esporte. Então, sempre trabalhar a força. A velocidade está relacionada com a velocidade do movimento mesmo, fazer um movimento rápido. Tênis de mesa é pura velocidade, muito importante treinar a velocidade também. Resistência. A resistência está relacionada com a capacidade de manter a intensidade do movimento por um tempo prolongado. Vou dar um exemplo que aconteceu já em torneios, que eu já vi atletas jogando um jogo atrás do outro, cada vez adversários mais difíceis. Então aguenta jogar o primeiro, aí o segundo também ainda está aguentando, já o terceiro já está cansado. O que acontece? Acaba perdendo o jogo porque perdeu a resistência, não conseguiu manter o nível dele. Então a resistência é muito importante também a gente trabalhar. A flexibilidade está relacionada com a amplitude do movimento, você esticar o braço na amplitude ideal, tá? Todas as partes do corpo, então está relacionado com a flexibilidade, a amplitude do movimento. A agilidade está relacionado com velocidade e mudança de direção. Você movimentar para um lado, já movimentar para o outro e mudando de direção. Tênis de mesa, a gente usa muito agilidade, com certeza. E o equilíbrio está na capacidade também relacionado com a precisão do movimento. Você está bem posicionado, bem equilibrado para ter mais precisão do seu movimento. Muito importante no tênis de mesa. Então, se a gente trazer a preparação física para o tênis de mesa, a gente vai perceber que todas as capacidades físicas são importantes para o mesa-tenista. Todas as capacidades físicas. É claro que algumas se destacam mais do que outras. Então, na iniciação, a gente aconselha a dar mais ênfase nas capacidades coordenativas, porque o tênis de mesa é um esporte que tem muita precisão. Então, trabalhar essa coordenação é muito importante no começo. Aí, conforme ele vai melhorando, a gente vai aumentando um pouco mais as capacidades condicionantes, aumentando a força do movimento, a velocidade. Tá? Então, sempre treinando também as capacidades condicionais junto. Então, a gente dá mais ênfase para as coordenativas, mas tem que treinar as condicionantes também. O treino técnico de forehand e backhand, por exemplo, o treino técnico dos movimentos, já é um treino coordenativo específico. Então, você já está treinando as capacidades coordenativas, tá? Ensinando as técnicas do movimento. Agora, as capacidades condicionantes dá mais ênfase na velocidade, na resistência e na força. Só que a força, se vocês forem ver aqui a foto dos dois jogadores chineses, ó, profissionais, eles não são musculosos. O Wang Liqin aqui sim, um pouco mais forte, né? Mas eles são mais definidos.
Porque é uma força diferente, não é a força, a capacidade de levantar o maior peso possível. Está relacionado com velocidade, fazer força e com velocidade, é uma força explosiva que a gente chama. Então, é muito importante trabalhar as capacidades condicionantes também. Alguns exemplos para vocês treinarem as capacidades condicionantes. Saltos, trabalhar muitas forças nas pernas, né? Exercícios de deslocamento com mudança de direção. A famosa redinha, muito bom também pular corda. Exercícios localizados também são bons para você trabalhar os músculos de outras partes do corpo. Todas as capacidades são importantes. A gente dá um pouco mais de ênfase na força explosiva, na velocidade e na resistência. Vou falar agora um pouquinho sobre a preparação técnica. A preparação técnica é o principal componente do treinamento esportivo. Tá? As técnicas são os movimentos específicos do esporte. Por exemplo, o forehand, a batida, e no backhand, o shoto, no tênis de mesa. Então, a preparação técnica, a gente dá muita ênfase no treinamento porque são os movimentos específicos do esporte. Tá? E o tênis de mesa, que é um esporte que tem muita técnica, a gente precisa ensinar todas elas para atletas ter ferramentas, ter condições de criar o seu próprio estilo na hora do jogo. Então a gente passa todas as técnicas para ele ver qual que ele consegue se adaptar melhor. Aí ele vai montando o estilo dele, vai criando sua própria tática de jogo. Então a técnica realmente é um dos componentes mais importantes do treinamento, porque são as ferramentas, são os movimentos que a gente vai ensinando para os atletas, para eles conseguirem montar o estilo dele, montar a tática de jogo dele, que a gente vai ver no próximo slide. A preparação técnica é um processo que envolve diversos fatores relacionados ao conhecimento das teorias de treinamento desportivo. Então, o intuito que eu estou dando nessas aulas teóricas é vocês entenderem um pouco mais na teoria todos esses conhecimentos e tentar levar para a prática, para vocês verem que é importante essa harmonia entre teoria e prática. Porque na preparação técnica, as teorias de treinamento ajudam muito a vocês entender como devem ser feitos os treinos. É muito interessante isso, tá? Então, trazendo aqui, ó, a preparação técnica no tênis de mesa, o tênis de mesa, existe uma variação muito grande nas técnicas. Por isso, o treinamento deve ser bem planejado e organizado. Então, a gente tenta fazer um planejamento vendo todas as técnicas em cada período de uma forma mais, a gente vai entender isso mais para frente, tá? De uma forma mais progressiva, vai aumentando as dificuldades das técnicas, começa com as técnicas mais básicas e vai aumentando as dificuldades, ensinando as técnicas mais difíceis depois. Mas é importante fazer esse planejamento de ensinar todas as técnicas, pelo menos os atletas vivenciarem como é que faz todas as técnicas. Aí depois eles vão, claro, aperfeiçoando cada uma delas. Então, muitos conceitos e princípios de treinamento, que são algumas regrinhas de treinamento, que eu vou explicar isso para vocês na próxima videoaula, devem ser aplicados de forma consciente, não padronizando os treinos como uma receita única. Muitas vezes a gente acaba fazendo treino igual para todo mundo, porque é mais fácil. E todas as técnicas é importante as pessoas vivenciarem todas. É claro que um treino mais específico, um treino de alto nível, a gente tem que saber padronizar, ver qual a necessidade de cada atleta, para ele a gente dar mais ênfase na dificuldade desse atleta em relação ao outro, porque o que um tem dificuldade o outro pode não ter, e vice-versa. Então é importante a gente ter essa consciência de que o treino tem que ser meio que específico para cada atleta, tá? Não de uma forma geral, porque o que pode dar certo para um, pode não dar certo para outro. A metodologia, que é a forma que você aplica o treino, também deve ser adequada. Alguns exemplos, tá? Treino constante e treino variado. Tem pessoas que não se dão bem com treino variado. Então você manda um treino que a bola pode vir em qualquer lugar, ele não consegue treinar direito. Ele prefere treinos constantes, treino que ele sabe onde a bola vem. Então ele já concentra sabendo onde a bola vem, ele consegue treinar um pouco melhor. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, do nível que a pessoa tá? Mas é importante sempre mesclar um pouquinho dos dois, treino constante e treino variado. Treino extensivo e treinos intensivos. Também é uma outra forma de metodologia, outra forma de você aplicar o treino. Por exemplo, em uma hora eu posso passar 10 exercícios diferentes. Então a pessoa treina um pouquinho de forehand, um pouquinho de forehand, um pouquinho de backhand, efeito para baixo, top spin. Em uma hora ele treinou várias coisas. E isso foi um treino extensivo. Agora um treino intensivo, em uma hora ele treina 2 movimentos. Vou ficar lá meia hora treinando o forehand, o drive, e meia hora eu vou treinar o bloqueio. Então é um treino mais intensivo, ele ficou mais tempo treinando só 2 exercícios, de vez de treinar um pouquinho tempo, vários exercícios. É outra metodologia de treino, a gente vai falar com mais detalhes para vocês, mas são tudo relacionado com teorias de treinamento. Está vendo como é importante a gente entender um pouquinho a teoria para usar na prática? Tá? Aqui é um esquema básico
para vocês entenderem todos os componentes que estão relacionados com o controle do movimento. A gente quer controlar o movimento, qualquer movimento, tá? Backhand, forehand, cozinhada, o sax. Então, tudo vai entrar as partes técnicas aqui, né? A empunhadura, o posicionamento do corpo, o tempo de bola. E aqui os controles que a gente precisa sempre trabalhar, né? O controle da altura da bola, a direção, onde você vai escolher, a velocidade, o efeito. Então, esses aqui são alguns componentes para trabalhar a técnica. Futuramente a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. A preparação tática e mental. Eu coloquei junto, alguns autores colocam separado, preparação tática e preparação mental, mas as duas são bem parecidas, por isso que eu coloquei junto. Para a gente entender o que é tática, eu vou mostrar para vocês qual a diferença entre técnica e tática. De uma forma bem fácil, vocês vão entender. O que é técnica e o que é tática? A técnica a gente responde com uma outra pergunta. Como fazer o movimento? Esqueci de colocar um pontinho de interrogação aqui também. Quando a gente pergunta como eu faço o movimento de forehand, eu estou ensinando para vocês uma técnica do forehand. Como eu faço para receber um sax com efeito para baixo? Ah, eu vou cozinhar, recepção passiva. Então, eu estou ensinando a técnica do movimento da cozinhada. Então, quando a gente explica o movimento, são as técnicas. Agora, quando a gente quer falar de tática, a gente pergunta o que fazer no jogo? O que eu faço, Danilo? O que eu faço para jogar contra aquele adversário? Ah, aquele adversário saca curtinho, porque saca longo ele ataca. Então, eu estou explicando algumas formas de você utilizar suas técnicas. Então, eu vou dar opções, você, né, no caso, quando você tem uma boa tática, você cria sequências de movimentos, você escolhe os movimentos que você quer usar na hora do jogo. Tá? Então, vou usar um sax com efeito para baixo, depois eu vou usar um top spin, depois eu vou finalizar com o smash. Então você está criando algumas sequências de movimentos, você está escolhendo, né, quais movimentos que você vai usar no jogo. Então a técnica é como você faz o movimento e a tática é as escolhas do movimento na hora do jogo. Então essa é a principal diferença de técnica e tática. As duas estão interligadas, tá? Primeiro tem que treinar a técnica, depois a tática? Não, as duas é sempre importante de treinar junto, para você conseguir já usar no jogo já todas as técnicas. É uma comparação bem interessante quando a gente está aprendendo a falar uma língua diferente, a falar o inglês, por exemplo. O que a gente costuma fazer? A gente costuma aprender as palavras isoladamente e depois a gente tem que criar frases, que seria a tática, criar frases numa conversa. Pô, Danilo, como que eu faço isso? Eu pego essas palavras, eu monto ela e crio uma frase. É difícil. Por isso que exige um pouco da parte intelectual também, porque não é fácil realmente. Você sabe a palavra, mas você não sabe criar uma frase. Então, é uma comparação bem interessante. Você treinar só técnica e não treinar tática, você não vai saber usar no jogo suas técnicas. Então, é importante você treinar a técnica e treinar a tática junto para já no jogo você conseguir usar suas técnicas e táticas ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente faz... depois eu vou falar para vocês. Aqui eu vou ler uma definição do Valdir Barbante, que ele fala assim: tática é toda estratégia elaborada através da observação e antecipação na realização de um ponto. Presta atenção aqui, na observação e antecipação na realização de um ponto. Consiste em achar o melhor meio para vencer ou atingir o melhor resultado. O que a gente faz geralmente? A gente antecipa antes de ver como a bola está vindo. É muito comum a pessoa falar: próximo saque eu vou cozinhar. Aí o cara vai lá e saca corrido, você vai lá, cozinha, a bola vai para fora. Por quê? Porque você escolheu antes de ver a bola. Então a gente tem que observar como a bola está vindo, para depois escolher qual a melhor opção. Então a gente pode ter uma antecipação de falar: se a bola vir desse jeito, eu faço isso. Se a bola vir de outro jeito, eu tenho que ter um plano B. Até um plano C, muitas vezes. Se a bola vir de outro jeito, aí eu faço outra coisa. Então isso é importante, tá? A gente não ter uma opção só e insistir nela, porque muitas vezes vai dar errado. Então sempre tem que ter pelo menos umas duas opções, essa antecipação mental, que ajuda muito na parte tática. Não basta apenas aprender as técnicas, precisamos saber quando e como usá-las. Então não adianta a gente ficar só treinando o movimento. Seu movimento é direitinho, bonitinho, mas chegar no jogo não consegue usar. Tá? Então tem que saber quando usar, como usar no jogo. É muito importante jogar. Tá? É importante ter nessa parte tática. As táticas podem ser trabalhadas de formas combinadas inicialmente, organizando sequências de movimentos pré-definidos. Tem pessoas que é contra isso, mas é muito útil, tá? Você treinar algumas jogadinhas combinadas. Vou sacar, você devolve aqui, eu vou atacar, depois você manda aqui, eu finalizo. Por quê? Porque no seu cérebro você vai montando já algumas sequências de movimento que fica muito mais fácil de você usar futuramente, tá? Porque você já ensaiou várias vezes ela.
Pô, Danilo, mas muitas vezes a bola não vem no jeito que a gente combinou no treino. Não vai vir mesmo. Mas se ela vir, você já está treinado, então muito mais fácil você acertar. Aí você vai tendo outras opções. E tendo várias opções, você vai somando tudo e sua tática vai ficando bem legal. Então uma dica importante no começo, tá? É treinar táticas de formas combinadas, que vai ajudar você já a ter alguma sequência já pré-elaborada na sua cabeça, porque na hora do jogo fica mais fácil de você fazer também. Então uma dica muito importante para você melhorar a tática do jogo, essa dica é importante mesmo, porque são as primeiras bolas do jogo e elas que vão definir todo o andamento do ponto. É treinar seu saque e a recepção. O saque, para você conseguir estratégias diferentes, formas diferentes de você jogar. Ah, agora eu vou usar um saque com efeito para baixo, agora eu vou usar um saque. E ver qual é a dificuldade de cada adversário, porque tem adversário que é melhor você sacar sem efeito, tem adversário que é melhor sacar longo, curto. Então a tática o saque está muito relacionado com a tática. Tá? E a recepção também, para você quebrar a tática do adversário. Porque se o adversário saca de um jeito e você sempre devolve do jeito que ele quer, fica muito fácil para ele. Então a gente tem que tentar quebrar essa tática dele, recepcionando da melhor forma possível, dificultando a resposta do adversário seguinte. Depois que ele saca, você se recepciona bem, ele já consegue fazer a sequência da jogada dele. Então trabalhe saques e recepção para melhorar essa tática. A dica básica, tá? Diversos fatores estão relacionados com as escolhas táticas do jogo. O que está relacionado com as escolhas táticas? As suas habilidades físicas e técnicas, é óbvio, né? Então você tem que saber as suas capacidades que você sabe fazer. Ah, eu sei abrir bem de backhand, então quando a bola vir aqui eu vou abrir de backhand. Pô, eu não acerto backhand. Ah, então vou sair de pivô, atacar de forehand. Pô, não ataco muito bem, então vou pôr na mesa. Então você tem que saber qual é a sua capacidade física para saber quais escolhas você vai ter. Tá? Então uma análise importante, você saber o que você é capaz de fazer ou não, se baseando pelo seu nível de acerto e nível de erro. Observação e análise do jogo. Você tem que estar observando o tempo todo o que está acontecendo no jogo. Muitas vezes a pessoa, vou atacar, ataca uma, erra. Vou atacar duas, erra. Pô, para de atacar. Se você está atacando a maioria e está errando, muitas vezes você está perdendo o jogo para você mesmo. Se você colocar na mesa, pode mudar o jogo? Pode. Não, Danilo, eu prefiro continuar atacando porque uma hora eu começo a acertar. Pode ser também. Então, a tática é bem complicada a gente conversar porque tem várias opções e vai variar muito de cada um de vocês aí. A criatividade e a capacidade de adaptação. Então, a sua criatividade de você mudar uma situação que está desfavorável para você, tentando inverter essa situação. Então, tem que ter criatividade e ter capacidade de adaptação. Eu vou dar um exemplo bem interessante aqui na adaptação, que eu assisti uma vez o jogo do Ocharov contra o Malong. E assim, o Votcharov estava dominando o jogo, porque toda vez que o Malong sacava, ele já abria de chiquita. No começo era novidade essa chiquita. Aí o Malong ficava meio que perdido, assim, não conseguia nem responder. E o Votcharov estava inspirado, acertando tudo. Então perdeu o primeiro set, perdeu o segundo set. Chegou no terceiro set, o Malong, tá? Perdeu o primeiro, perdeu o segundo. Chegou no terceiro set, toda vez que o Votcharov abria de chiquita, assim, o Malong já atacava em cima. Toda vez que ele atacava, ele já tinha uma resposta, ele se adaptou de uma forma muito surpreendente e rápido. Então, toda vez que o Tchalov fazia o que ele estava fazendo desde o começo do jogo e estava ganhando, já não estava dando mais certo. E, consequentemente, o Malong virou o jogo. Mas eu achei a capacidade de adaptação absurda, assim. Como ele se adaptou rápido, sabe? Tipo, no começo estava meio assim, não conseguindo responder, mas depois ele começou a responder de uma forma muito eficiente. Então foi uma capacidade de adaptação muito grande, está relacionado com a parte tática dele, muito legal. Pontos fortes e fracos do adversário, você tem que sempre estar analisando o que o adversário tem mais dificuldade. Muitas vezes você está mandando bola longa, o adversário tenta atacar e errar a maioria. Você fala, vou continuar mandando longa para ele. Mas se você vê que ele acerta bem bola longa, pô, eu mando lá, ele ataca e eu não consigo defender. Então melhor parar, porque você tem que fugir dos pontos fortes dele. Tá? E por último, muito importante, o próximo tema, controle emocional. Tá? Esse domínio das emoções é muito importante. E para a gente finalizar essa videoaula, vou falar sobre a preparação emocional. Deixei por último porque ela é a mais difícil da gente trabalhar nos atletas. A formação emocional vai depender muito mais da própria pessoa do que alguém de fora. Tá? A nossa emoção é muito interna, é muito pessoal, então a gente tem que saber entender o que a gente sente, o que a gente passa e saber controlar isso, tá? Então tem um termo aqui muito utilizado, a inteligência emocional. Termo usado para falar da capacidade de conhecer e entender as emoções, tanto as suas, as próprias, como as dos outros,
Tá? Então, a inteligência emocional é um tema muito utilizado ultimamente. A pessoa diz, o cara é inteligente emocionalmente, então ele sabe controlar as emoções dele, ele consegue entender as emoções dos outros também, tem uma certa empatia. Empatia é você entender, se colocar no lugar das outras pessoas, para entender o que ela está sentindo também, é muito importante. É uma área difícil de trabalhar e que é o que mais afeta os atletas nos torneios. Tá? Muitas vezes no torneio o técnico vira um psicólogo do que um técnico de tênis de mesa, por exemplo, porque as pessoas vão tão nervosas no jogo que o seu papel lá é simplesmente acalmar os atletas. Então é muito importante, o atleta, o primeiro adversário dele não é quem está do outro lado da mesa, mas as suas próprias emoções. Então muitas vezes o nervosismo, tá, o medo, a ansiedade, a raiva, outras emoções afetam diretamente a memória funcional, dando o famoso branco no jogo. O que é memória funcional? São todas as informações que a gente tem na nossa mente. Tá aqui, a gente sabe várias coisas. Só que quando a gente fica nervoso, a gente fica com medo, a gente fica ansioso, dá aquele branco. Essas informações elas somem. Então você não sabe o que fazer no jogo, você fica meio perdido. Então além de dar esse branco, né, ele diminui a sua concentração. Você não consegue prestar atenção no jogo. Então você está praticamente fora de órbita, né, que o pessoal fala. Então é importante a gente saber controlar nossas emoções, tá? A ansiedade, o medo, a raiva, para você sempre estar focado no jogo. Tá? Então, e como que a gente controla essas emoções? Eu vou falar com mais detalhe numa próxima videoaula sobre preparação emocional, que é muito importante. A falta de motivação também é um fator importante, porque se a pessoa é desanimada, se a pessoa é desmotivada para lutar pelo ponto, ou para estar perdendo o jogo, não tem força para buscar o jogo, com certeza ela vai perder. Então a motivação, essa força interna que a gente falou no começo da aula, é muito importante também na parte emocional. Trabalhe a sua motivação, tá? Ela que é a sua força, a sua chama que vai fazer você correr atrás de todas as coisas, inclusive até de vencer um jogo que você está perdendo. Eu já vi muitos atletas que estão perdendo assim de 9-1, 9-3 e conseguem virar o jogo porque teve uma motivação muito forte e não desistiu, foi até o final. Uma dica básica para você trabalhar um pouco sua parte emocional é tentar acalmar sua mente, limpar a mente, evitar pensamentos desnecessários. Tá? Então, muitas vezes a gente enche nossa cabeça de pensamentos de, ai, mas se eu perder esse jogo, ai, você cria esse monte de pensamento que vai deixando você mais nervoso ainda, vai virando uma bola de neve. E você no final não tem mais controle de nada. Então, muito importante você tentar sempre manter calmo. Eu vou dar dica de 2 livros para quem quiser aprender um pouco mais sobre esse controle emocional. Um é do Daniel Goleman, que é o Inteligência Emocional. É um livro muito bom. E o outro é de um psicólogo também, que é jogador de tênis profissional, é Timothy Gallagher, alguma coisa assim. Eu vou mandar aqui a descrição dos livros, chama Jogo Interior do Tênis. São 2 livros que vocês vão entender um pouco mais essa preparação emocional, que vai ajudar muito vocês aí também. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Eu fiz essa videoaula com muito carinho. São temas bem complexos. Eu tentei fazer de uma forma bem resumida para vocês entenderem quais são os componentes do treinamento. Espero ter ajudado. Forte abraço para todo mundo aí.